é posto classicamente na discussão da linguagem é justamente o fato de que pensar fora da regra do jogo parece ser um exercício basicamente impossível, né? Porque pensar fora da regra do jogo parece que isso está na regra do jogo, né? Então é como se a coisa nunca andasse nesse aspecto, né? Tanto que é aquela discussão, aquele raciocínio em círculo, basicamente, de que para eu pensar sobre linguagem, aliás, para eu conhecer linguagem, eu tenho que usar a linguagem. Então, até que ponto eu estou conhecendo uma linguagem específica ou até que ponto eu estou apenas refletindo a linguagem que eu já estou ali colocando para conhecer o que estou querendo buscar. Então, vê que é um negócio basicamente paradoxal no fim das contas, que é aí, querendo ou não, um grande problema que se tem da epistemologia sobre o que é de fato o conhecimento, como é que eu consigo buscar, como é que eu consigo alcançar, porque até que ponto eu estou de fato conseguindo inferir a coisa da coisa, ou até que ponto eu estou apenas colocando aquilo que eu penso sobre a coisa na coisa, né? Porque no limite é uma confusão, né? Que eu acho que esse é uma discussão filosófica já, né? Que foge da questão linguística. Então, mas aí foge, mas não foge, porque a partir do momento que a linguística tenta descrever o que é a linguagem, no aspecto de querer afirmar, conceituar, vai entrar na questão de uma teoria dos conceitos, né? O que é o conceito, como eu conceituo, a partir de que eu conceituo, e aí conceituar a linguagem é usar a linguagem para conceituar a linguagem. Então, assim, até que ponto a gente anda, até que ponto é. Tanto que eu, particularmente, entendo que a linguagem e filosofia pode vir um teórico que for. Eu acho que ainda vai ser um problema aberto eternamente. Eu não sei como se isso um dia se resolve. E aí, justamente nesse sentido, eu queria perguntar para você, para a gente fechar aqui a mesa, pensando o Chomsky, pensando o Skinner, na perspectiva de vocês, pensando criticamente, o que é que vocês entendem e é claro que muita coisa, né? O que é que vocês entendem sobre o que Skinner ele não respondeu que você, enquanto estudiosa dele, queria tê-lo visto responder? E para você a mesma pergunta. O que é que você entende, na sua perspectiva, que Chomsky não respondeu, ou não respondeu, ou não, como é que se diz, enfrentou o problema, que você, enquanto alguém que estuda ele, queria vê-lo responder a questão? Aí quando você fala quando você falou dos conceitos, eu falei da filosofia, porque no mesmo texto do colega melhor, gente, não vou entrar isso aqui, que isso é uma questão para filosofia. Mas eu acho que ainda, tá? E quando a gente fala dos princípios que hoje o programa. Isso eu vou dizer do próprio Chomsky, que ele disse isso, né? Ainda não, talvez ainda esteja ainda em muita discussão ainda a questão da gramática universal. Eu acho que a gramática universal, por mais lapidada, hoje tem uma grande versão, teria princípios, parâmetros na gramática, ou só teria traços. Então, acho que nessa visão do programa minimalista hoje, que está sendo testado, porque a teoria de princípios e parâmetros hoje está sendo refinada, essa é uma questão que ainda ele ainda está por refinar, né? Embora ele já tenha feito muita coisa, mas essa é uma das questões. Existiriam parâmetros mesmo, porque, como você disse, não tem muito espaço para variar, né? Mas isso é outra questão, mas mesmo assim as línguas mudam. Então, se o sistema é ótimo, e aí eu vou colocar aqui uma questão do Anthony Kroc, que era um sociolinguista, mas que estudava muito teoria adjetiva, assim, o sistema é falho. Por quê? Se o Lightfoot tiver razão, quem opera uma mudança... O Chomsky não acredita em mudança linguística, ele disse que para uma língua mudar tem que morrer. Aí deixou de existir, aí mudou. Mas aí ele diz, Ou nasceu Esperanto, né? Não é uma língua, né? É natural. Mas a questão mas ele admite, por exemplo, quando as línguas variam, tem a ver com a questão tecnológica, isso influencia muito com a questão do nomadismo das pessoas. Se você pensar na história do próprio português, que saiu de lá do norte, né, da Península Ibérica, foi descendo de direção ao sul, e eles falavam o que a gente chama de galego português, e quando chegou no final já estava falando português e o galego ficou lá em cima. A questão que aconteceu pelo meio do caminho, porque ninguém levava. Isso começou mais ou menos nos anos 700, quando eles chegaram lá e fundaram a cidade de Portugal, era 1.300 anos, pelo menos, para fazer aquele percurso. Mas o fato é que essa é uma questão da otimalidade do sistema. Assim, para o Chomsky, a faculdade tem que ser ótima,
no sentido de ser quase perfeita. E parece que tem imperfeições, então ele ainda não deixou claro essas imperfeições. Uma outra coisa que para a gente que é da aquisição da linguagem é qual o peso do input, porque eu tinha mencionado o input. O input é importante. Hoje, a gente olhando para as pesquisas neurocientíficas, a gente entende qual é, a gente consegue ainda entender, mas não é uma coisa que ele não discute muito. Ele fala do input, né? Mas ele diz, precisa entrar em contato com o input linguístico, mas qual é? Então, esse input tem um peso. Mas se você olha os últimos textos de Chomsky, tem uma ainda que eu não li na falha, que é o Only Us, mas a gente marca outra. Mas tem a ver mais com essa pegada das pesquisas neurocientíficas dele, que andam rodando por aí, ele vai fazer esse texto, eu ainda não li esse texto. Mas o fato é que, qual é o peso real desse input? O Chomsky não deixa muito claro. A gente que é da aquisição da linguagem, que fica correndo atrás para saber. Né? Quando ela falou da questão do ensino aí, que a criança não escreve cenoura, e tem, por exemplo, a neurociência, que chamam de neurociência da aprendizagem, né? Ou a neurociência aplicada à neurociência da educação, especialmente na figura do Stanley Lehane, que ele vai dizer, bom, a criança, isso não é uma propriedade inata do cérebro, a escrita é cultural. Ela não é inata. O cérebro, imagina, o cérebro aprende de uma forma a língua natural, ele seleciona. Quando chega na escrita, ele percebe, como ele já tem um modelo, ele percebe que ele é parecido, mas é diferente. Então, quando uma criança escreve, por exemplo, cenoura, e ela copia, a questão é, e aí tem um dos pilares que é a atenção, e eu acho que talvez esse pilar explique, quando ela está copiando, ela está prestando atenção no que ela está copiando, porque para aprender, ela precisa, é o primeiro pilar, ela precisa prestar atenção, colocar o foco dela todinho ali para ampliar aquela aprendizagem. Quando ela coloca a cenoura, se o professor não guiar isso bem, escrever cenoura sem o U, pode ser que ela não tenha prestado atenção a cada detalhe. E isso, hoje, as pesquisas mostram que, por exemplo, os nossos adolescentes cada vez mais prestam atenção. Eles conseguem ler um parágrafo inteiro, eles leem a metade e já deduzem. Então, o professor precisa estar prestando atenção, se ele está prestando atenção, precisa engajar ele nesse aprendizado. Né? E depois tem um feedback de erro, que é assim, o professor precisa olhar aquele erro e dizer, olha, tem um problema aqui. Porque aí o cérebro vai, eu redefinir as minhas, porque ele tem hipóteses que ele cria nesse engajamento do aprendizado, que você tem atenção, engajamento ativo, ele vai criar as hipóteses dele. E aí a criança escreveu cenoura sem eu estou só tentando jogar para cá. E aí o professor precisa ir lá e dizer assim, não, não, tem um problema aqui, e precisa engajar a criança. Mas só um recorte aqui. Quando você fala que para aprender eu tenho que compreender, nesse sentido, nós não estaremos falando de uma impossibilidade de aprender, porque veja, aprender parece que, aliás, compreender parece que tem uma relação íntima com a questão de alcançar o conceito, de entender o sentido. E nesse aspecto, pensando uma criança que vai aprender matemática, né? Uhum. Então imagina que tem conceito de número, né, o fundamento e tal, que parece que não é algo que ela vai aprender ali. Ela vai aprender a fazer a soma, aprender a dividir, mas sem domínio dos conceitos daquilo. Tem aprendizado aqui porque não tem a compreensão da coisa global. Mas ela sabe fazer as operações numéricas, matemática, etc. Né? A criança que vai aprender, por exemplo, a questão de um idioma, ela vai aprender falar, repetir, etc. Mas compreender no aspecto de conceituar, de entender o significado tal, parece que é uma coisa que vai muito, muito, muito mais para frente. Mas aí a questão é, quando você aprende naturalmente, isso é um pacote só. Deixa eu ouvir pode ser. E o que eu ia dizer só existe aqui uma questão de rede de relações diferentes. Sim. Né? Então, por exemplo, o Skinner ele descreveria o que é um comportamento textual. O comportamento textual emite uma resposta vocal, que seja vocal ou sinalizada, diante de um texto escrito, né? Tem o comportamento textual. Então, você pode ser capaz, como você mesmo disse, de ler um texto e não compreender absolutamente nada do que é lido. Aliás, a maior parte dos nossos alunos hoje faz isso. Pode ser capaz de produzir vocalmente determinadas estruturas impressas e não ser capaz de entender aquilo. Até fazer um resumo sem entender nada que está ali posto. Exato.
Porque é uma rede de relações construída ali naquele comportamento que faz parte daquela contingência específica. Quando você está falando de compreensão, a rede de relações ela expande para outras coisas. Então, por exemplo, para você compreender, você tem que entender dos fatos que estão ali. Por exemplo, se é um texto sobre o Museu do Louvre, um quadro, a Mona Lisa, não sei o quê, então, enfim, tem que ter pelo menos uma noção do que vai. Então, você expande essas relações para outras relações. O que é museu, o que é um quadro, o que é não sei o quê. Então, essas relações têm que fazer parte. Então, eu posso ser perfeitamente capaz de ler um texto aqui em inglês, com a pronúncia ótima, e não entender uma palavra do que está lá. Né? Cantar uma música, todo mundo é capaz de pensar isso, né? De cantar uma música em inglês e não saber o que eu estou cantando, Sim. né? Então, veja, essa lógica, é por isso que eu estou dizendo, por isso que isso é muito tranquilo, porque são comportamentos diferentes, são coisas diferentes, são redes de relações diferentes, são formadas de forma diferente. Então, que precisa, agora, que é um combo, é. Por isso que ela diz, a gente em geral aprende junto. Eu não consigo lembrar quando foi que eu aprendi a escrever e a ler, porque essas coisas vêm num combo no Tem que ensino. vir no combo. Vem num combo no ensino, mas é possível. Você ler sem escrever, escrever sem ler é possível, mas não é usual. Então, veja, é que a rede, é que esses dois comportamentos compartilham de relações semelhantes, mas não todas as relações estão dentre. Então, tipo, há mais relações em escrever do que em ler, que quer dizer, não há mais. Há relações que estão em escrever que não estão em ler, e, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, como são comportamentos e redes de relações diferentes, isso pode ser formado de forma diferente. Aí é que está o negócio, né? Para a gente que estuda isso, porque a pessoa que fala a língua não está preocupada com isso, não. Não está falando. Para nós que estudamos a linguagem, a língua, e aí vai de novo todos esses termos, definições, enfim, o comportamento verbal, aí sim, quais são as redes de relações que estão envolvidas aqui, quais são as redes de relações que estão envolvidas aqui. Se você é capaz de mapear esse tipo de coisa, você é capaz de, por exemplo, fazer um ensino eficiente. Mas aí isso é uma preocupação minha, enquanto professora, pesquisadora, enquanto produtora de conhecimento científico ou de qualquer outra coisa, não do usuário da língua normal.